Publicado em 1935, Lampião, o Rei do Cangaço é uma das primeiras obras que aborda de forma abrangente o fenômeno do cangaço e a figura emblemática de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. O autor, Lúcio de Freitas, é um jornalista e escritor que mergulhou profundamente na história e na cultura do Nordeste brasileiro para produzir um relato detalhado e informativo sobre esse período turbulento da história brasileira. O livro é uma rica fonte de informações sobre a vida de Lampião, desde suas origens humildes até sua ascensão como líder dos cangaceiros, um grupo de bandoleiros que atuava no sertão nordestino do Brasil. Freitas narra a trajetória de Lampião com um detalhamento que reflete seu compromisso com a precisão histórica, oferecendo uma visão detalhada das atividades dos cangaceiros, suas relações com a população local e os conflitos com as autoridades. Lampião, o Rei do Cangaço não só documenta as ações de Lampião, mas também explora o contexto social e político da época. Freitas descreve as condições adversas do sertão, a desigualdade social e a falta de presença efetiva do Estado, que contribuíram para o surgimento e a perpetuação do cangaço. O livro também examina as táticas e estratégias usadas pelos cangaceiros, bem como as reações das forças policiais e das autoridades locais. Uma das contribuições significativas da obra é a forma como ela aborda a figura de Lampião em si. Freitas oferece um retrato complexo de Lampião, explorando suas motivações, suas relações pessoais e suas habilidades como líder. O livro descreve Lampião não apenas como um criminoso, mas também como um produto das condições sociais e políticas do seu tempo, destacando a ambiguidade de sua figura como herói popular para alguns e vilão para outros. Freitas também dedica parte do livro à análise das práticas culturais e sociais associadas ao cangaço. Ele examina os aspectos simbólicos e rituais que cercam a figura de Lampião e a maneira como ele e seus companheiros foram percebidos pela população local. A obra é um testemunho da riqueza cultural e da complexidade do cangaço, refletindo a influência duradoura que esse fenômeno teve na história e na cultura do Brasil. Lampião, o Rei do Cangaço, é considerado um marco na literatura sobre o cangaço devido à sua abordagem pioneira e detalhada. A obra de Lúcio de Freitas ajudou a moldar a compreensão do fenômeno do cangaço e estabeleceu um padrão para futuras investigações e análises sobre o tema. Ao combinar narrativa histórica com uma análise cultural e social, o livro oferece uma visão abrangente e esclarecedora sobre um dos períodos mais tumultuados da história do Brasil. A influência de Lampião, o Rei do Cangaço, vai além de sua relevância como documento histórico. O livro desempenhou um papel crucial na formação da imagem pública de Lampião e do cangaço na literatura e na mídia. Ao oferecer um retrato detalhado e multifacetado de Lampião, Freitas ajudou a consolidar a narrativa do cangaço como um fenômeno complexo, envolvendo questões de justiça, resistência e identidade regional. A obra de Freitas também se destaca pela sua tentativa de capturar a dimensão humana do cangaço. Em vez de apenas relatar os eventos e feitos dos cangaceiros, o autor se esforça para entender e representar os sentimentos, as motivações e as relações pessoais envolvidas. Esse enfoque contribui para uma compreensão mais profunda das dinâmicas internas do grupo e das suas interações com a sociedade ao seu redor. A influência do livro também pode ser vista nas análises e estudos subsequentes sobre o cangaço. Ao estabelecer uma base sólida de informações e interpretações, Lampião, o Rei do Cangaço, serviu como referência para historiadores, sociólogos e outros estudiosos interessados em explorar o fenômeno do cangaço e suas implicações. A obra continua a ser citada e estudada como um dos primeiros e mais detalhados trabalhos sobre o tema, evidenciando sua importância na historiografia brasileira. Além de sua contribuição para a compreensão do cangaço, o livro também reflete a capacidade de Freitas de capturar a atmosfera e as características do sertão nordestino. Suas descrições vívidas e detalhadas do ambiente, das pessoas e das condições de vida no sertão proporcionam uma rica contextualização para os eventos e personagens que ele descreve. Essa capacidade de evocar o cenário e o ambiente da época é uma das razões pelas quais o livro ainda é considerado uma leitura essencial para aqueles que buscam entender o cangaço e a história do Nordeste do Brasil. Em resumo, Lampião, o Rei do Cangaço, é uma obra fundamental que oferece uma visão abrangente e detalhada sobre o cangaço e a figura de Lampião. Publicado em 1935, o livro de Lúcio de Freitas permanece uma referência importante para a compreensão desse fenômeno histórico, combinando uma narrativa rica com uma análise profunda das condições sociais e culturais que moldaram o cangaço. A obra é um testemunho duradouro do impacto e da complexidade do cangaço na história brasileira e continua a influenciar a forma como o fenômeno é estudado e interpretado. A importância de Lampião,
O Rei do Cangaço reside em vários aspectos fundamentais que a consolidam como uma obra seminal na literatura sobre o cangaço e a história do Brasil. Publicado em 1935 por Lúcio de Freitas, o livro é uma das primeiras tentativas significativas de documentar e analisar o cangaço de maneira sistemática e detalhada. Primeiramente, a obra é crucial por seu papel pioneiro na documentação do cangaço. Em um período em que o fenômeno ainda era recente e suas implicações não haviam sido amplamente exploradas, Freitas ofereceu um relato detalhado e informativo sobre as atividades dos cangaceiros, especialmente a figura de Lampião. Isso ajudou a estabelecer uma base sólida para o entendimento e a pesquisa futura sobre o cangaço. Além disso, a obra é significativa por sua abordagem multifacetada e contextualizada. Freitas não se limita a relatar os eventos, mas mergulha nas condições sociais, políticas e econômicas que propiciaram o surgimento do cangaço. Ao fazer isso, ele oferece uma visão mais completa e complexa do fenômeno, destacando a interação entre o contexto social e as ações dos cangaceiros. Outro aspecto importante é a contribuição do livro para a construção da imagem pública de Lampião e do cangaço. Freitas ajudou a moldar a narrativa sobre o cangaço, influenciando como Lampião e seus companheiros foram percebidos e compreendidos pela sociedade e pela historiografia. A obra ajudou a definir o cangaço não apenas como um episódio de violência e criminalidade, mas como um fenômeno complexo que envolvia questões de resistência, identidade e injustiça social. A capacidade de Freitas de capturar e transmitir a atmosfera e as características do sertão nordestino também é um ponto de destaque. Suas descrições vívidas do ambiente e das condições de vida no sertão proporcionam uma compreensão mais profunda do contexto em que o cangaço ocorreu. Isso enriquece a análise histórica e ajuda a situar o fenômeno dentro de um quadro mais amplo de realidade regional. Por fim, a importância de Lampião, o rei do cangaço, se reflete na sua duradoura influência na literatura e nos estudos sobre o cangaço. Como uma das primeiras obras abrangentes sobre o tema, ela estabeleceu um padrão para a pesquisa e análise do cangaço e continua a ser uma referência essencial para historiadores, pesquisadores e leitores interessados na história e na cultura do Nordeste brasileiro. Em resumo, Lampião, o Rei do Cangaço, é uma obra de grande importância histórica e cultural. Sua contribuição para a documentação, análise e interpretação do cangaço a torna um pilar fundamental na compreensão desse fenômeno e no estudo da história do Brasil. A obra de Lúcio de Freitas permanece relevante e